Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glória a Jesus, paz do Senhor, amada juventude. Está no ar mais um programa da Superintendência da Juventude, sede internacional. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Paula, à minha direita, a irmã Paola. Paz do Senhor, irmã Paola. Paz do Senhor, irmã Ana Paula e todos aqueles que estão conosco. E nossa irmã Daiane, é claro. Paz do Senhor, irmã Daiane. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Este programa, como os irmãos sabem, é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que está situada na Avenida Farrapos, número 312, com acesso também pela Rua Voluntários da Pátria, número 927. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos, o nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio, o nosso supervisor da juventude é o presbítero Leonardo Goulart e o nosso líder da juventude, o diácono Tiago Machado. Glória a Jesus! Queremos já de início lembrar a todos os nossos ouvintes de deixar o seu like, o seu comentário nessa programação. Não esqueça também de compartilhar com seus irmãos essa programação. O ato de compartilhar é algo muito importante, pois é um meio que nós podemos evangelizar as pessoas que estão ao nosso redor, simplesmente enviando um simples vídeo. Então, convidamos os irmãos para não esquecer deste importante detalhe. E já de início, vamos fazer uma oração para que Deus nos dirija e nos conduza a todos os assuntos que serão falados hoje aqui. Senhor, amado Deus, amado Graças, Pai, Jesus. nós te agradecemos, Senhor, Graças, pela Senhor oportunidade de Jesus. estarmos Graças, aqui, mi Senhor, rei amado, na Deus Tua Pai, presença, ó aleluia. Pai. Deus, nós Oh, somos Senhor, gratos a delante Ti, de tu Senhor, presencia, pelo no ponemos culto, Senhor, que ahora, tivemos Jehová, en el hoje, inicio Senhor, de este programa, para que pelas seas bênçãos tú. que o Senhor tem Solo derramado, tú, Senhor, em nossas direccionando vidas, ó esto, Pai. todo lo que salga de Te nuestra pedimos, boca, Senhor, todo lo que toma a salga, direção Senhor, deste en programa, estos Senhor. micrófonos, Que Padre, cada sean assunto, dirigidos Senhor, por que ti, vai ser Senhor. tratado Y hoje que aqui, aquellas Senhor, personas que venha están tocar os corações dos teus viendo servos, esse Senhor. video sean Venha, Senhor, renovados, nos sean fazer a edificados, importância, sean Senhor, tocados, de y tú hables con entender, ellos ó a Pai, través o de Teu nosotros, agir a nas través nossas vidas, de esta Senhor. dinámica y esta Entendendo, información, Senhor, a Señor, que tengo plenitude do Teu certeza que de poder, gran Senhor. bendición Em y de nome gran de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Aleluia. Graças a Amém. Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bom, então logo de início nós vamos apresentar o nosso tema. Vou pedir para a irmã Valquíria, que está ali na nossa mesa de operações. Paz do Senhor, irmã Valquíria. Glória a Jesus. Ela irá colocar a arte, que é o nosso tema do programa de hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Bom, Arte. aleluia. Olha, Exatamente, esta mesa. Glória a Jesus. Bom, o nosso tema, como os irmãos podem ver, é o vaso nas mãos do oleiro. E como base, o nosso versículo base, nós temos ali em Isaías, capítulo 64, versículo 8, que nos diz: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Nós, enquanto meditávamos do que iríamos falar no programa de hoje, o Senhor tocou aos nossos corações um tema bem interessante, que seria este tema de o vaso nas mãos do oleiro. E hoje, além de trazermos bases bíblicas, versículos sobre o assunto, nós trouxemos uma participação muito especial através da nossa irmã Daiane, que irá nos explicar todo o processo artístico sobre um vaso, mais do que um vaso, ela irá falar como é feito todo esse processo, como são feitos vários outros objetos e materiais de diferentes matérias, né, irmã Daiane? E depois nós vamos ir comentando mais sobre o assunto.
Amém, paz do Senhor, novamente. Eu estou um pouco nervosa, então se eu me atrapalhar, os irmãos já sabem. Tranquilo. A gente pode começar falando, então, sobre um pouco do meu curso. Na verdade, eu faço artes visuais, e lá por 2020, que eu comecei a cursar, eu tive essa primeira cadeira que era sobre cerâmica, né, as bases assim da cerâmica, e ouvindo ali a disciplina, as técnicas, eu comecei a ficar assim maravilhada, porque a gente pode associar praticamente tudo ao trabalhar de Deus na nossa vida, como Aleluia. cristãos, né? Então, a gente trouxe aqui pequenos materiais, né, que a gente trabalha no ateliê. E começando assim, para iniciar o assunto, é bom a gente falar sobre a argila, que é um mineral não renovável, né? Ou seja, a formação dele é muito lenta, o processo de renovação é muito lento, pode demorar anos. Então, é uma das preocupações, né, com o extrativismo em grande escala. A gente pode colocar o primeiro slide, por favor. O segundo, na verdade. Pode passar. Pode passar. O segundo. Aleluia. Aqui a gente tem algumas colorações, né? As variações de argila. Aqui na foto talvez não dê para os irmãos verem, mas temos as temperaturas, né, que a gente pode queimar essa argila, que vai dar diferentes tonalidades dependendo do grau, né, que ela for queimada. A mais comum aqui no Brasil seria a terracota, né, que é a argila vermelha. E a gente tem várias tonalidades, tem argila preta, argila branca, e elas são formadas basicamente da desagregação de rochas feldspáticas por um ataque químico, que pode ser pela água ou pelo ácido carbônico, ou um ataque físico, que seria pela erosão ou vulcanismo, que vai produzir uma fragmentação em partículas muito pequenas dessa rocha, que são uns grãos de silicato de alumínio, que são os principais minerais que formam as rochas. E associado a isso vão estar os óxidos, que vão dar diferentes colorações e propriedades a essa argila. Então, dependendo do local onde a argila for retirada, a gente vai ter argila de cores variadas e de qualidades variadas. Aí a gente pode retirar o slide e a gente vai colocar a mão na massa, literalmente. Então, eu vou pedir para as irmãs colocarem as luvas. Por favor. A irmã pode retirar o slide. Glória a Jesus. Retirar o slide, na verdade. Isso. Tá. Porque senão a gente vai fazer uma bagunça aqui no estúdio, né? Então, eu trouxe aqui para os irmãos verem 2 tipos de argila. Essa argila que é a vermelha, que é considerada, a gente chama é uma argila escolar, porque não é uma argila assim de uma qualidade muito boa. A gente encontra ela em papelarias, em lojas de utilitários domésticos, e trouxe também uma argila profissional. A argila essa escolar, ela é mais barata, e a gente pode até trabalhar nela, só que ela vai ser muito mais difícil de moldar, porque ela vai se rachar muito, vai ter muitas impurezas, pedrinhas nela. Então, é uma coisa difícil, porque quando a gente for levar ao forno, essa peça ela pode estourar, né? Por ter ar e tudo mais. Então, eu queria que as irmãs... pode a Paola pegar essa aqui, e tu pode pegar essa aqui, Aninha. Aí a gente pode aprender primeiro, a primeira técnica seria a técnica de pressão, que é basicamente a gente vai amassar a argila, né, como um pão, a gente vai sovar ela. Por que é importante amassar bem a argila? Para retirar, então, todo esse ar que está presente nela. Porque se ela tiver alguma bolha de ar, quando a gente for levar ela ao forno, ela pode deformar e pode explodir. Então, é importante a gente apertar bem para retirar todo o ar. Eu tentando fazer um movimento de pão. Aí eu queria que as irmãs fizessem
pegassem um pouquinho e fizessem um rolinho assim, tipo uma minhoquinha. Pode cortar? Pode. Aham. Melhor. Aquela ali, ela tá mais assim grudenta porque Sim, muito. porque ela é de 2020, eu tenho guardado ela desde 2020. E ela secou, né? E hoje, quando eu fui pegar para trazer, ela estava dura. Eu tive, então, que partir ela em vários pedaços e botar na água para hidratar ela novamente. Porque a argila nada é desperdiçada. A gente pode... uma argila que já secou, a gente pode quebrar ela em vários pedaços. Não é escasso perdido, né? A gente quebra ela em vários pedaços, esmiuça, coloca a água, pode deixar um pouco de molho e deixa assim, bota numa plataforma, pode ser de gesso, né, que absorve bem a água. E a gente pode reutilizar essa argila. Então a gente pode pensar assim em Deus, né? Deus não desperdiça nada. A gente... Não. Então... lamentavelmente, se ela ficou em um estado de afastamento, né, a gente pode entender, tipo, fora das mãos do olheiro e por não receber um trato, ela secou, né? Agora, não significa que está perdido, mas que o processo para se recuperar e tornar-se uma vasija boa diante de Deus é mais comprido e mais doloroso. Exato. E, inclusive, essa argila, por exemplo, a escolar foi a que eu fiz uma peça que eu vou depois mostrar nas imagens, que tipo, foi muito difícil trabalhar nela porque ela se racha. Agora eu queria mostrar para as irmãs, ó, a Aninha vai dobrar esse rolinho assim, ó. Mostra, se puder, Assim? Ó, ele fica um rolinho bem inteirinho. E eu queria que a Paola mostrasse o rolinho dela. E dobra ele. Eu não sei se dá para ver. Quebrou? Ele se racha, entende? Então, é até uma das formas a gente ver se uma argila é boa ou se a gente vê assim, um barro para a gente ver se esse barro é argila realmente ou se é só lama. Então, é basicamente isso. Aí eu queria que, Quebrou muito. se possível, botar o slide novamente. Aqui é o que a gente fez. Ponto do barro, Fica O ponto lisinha. do barro. Aham. Então, pode passar a próxima foto. Pode passar, por favor. Pode. Aqui a gente tem ali um exemplo, né, do vaso sendo feito com a técnica de rolinhos, que basicamente então a gente vai fazendo esses rolinhos, a gente pode fazer umas ranhuras embaixo dele e molhar um pouquinho para poder juntar. Aí a gente pode deixar os rolinhos expostos, como nessas imagens, ou a gente pode depois passar uma espécie de cartão assim para alisar a peça. A técnica de rolinho é importante porque ela vai dar uma estrutura, vai deixar a peça mais firme. Então, é bem interessante, né? Essa peça, aquela primeira peça ali, aquele vaso, é do período Jamon no Japão, por volta de 8.000 a 4.000 anos antes de Cristo. E a gente pode ver que ela é toda trabalhada, toda ornamentada com essa técnica, né? Que é Rolinhos bem pequenos. muito bonito. Então, Muito legal. é muito interessante. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem essa obra que é bem famosinha do José Gurvich, que é um artista uruguaio, já falecido, que é o Beijo. A gente pode ver que tem esses rolinhos bem pequenininhos que ele foi fazendo e provavelmente ele fez com essa peça deitada, né? E tem essa... tipo uma fita assim em volta, né, nesses rolinhos. É uma peça muito bonitinha que eu quis compartilhar com os irmãos. Me lembra muito Picasso, a obra do Picasso também. Pode passar, por favor. Aqui, essa peça aqui foi feita por mim lá no primeiro semestre. Essa aqui eu fiz com a argila vermelha. Foi feita a técnica de placas. A técnica de placas, então, basicamente, a gente estica a massa, né, corta ela nesses pedaços. A gente pode ornamentar ela do jeito que quiser. E embaixo a gente vai fazer umas ranhuras, que eu já mostro para os irmãos. E essas ranhuras servem para, no caso, se a gente quiser colar elas numa parede, num chão, é basicamente o que a gente faz com lajotas, com azulejos, né, para grudar eles com cimento, enfim.
Essa peça já se foi. Eu fui trazer ela para uma aula no início desse semestre, agora minha gata tinha quebrado a peça. E aí aqui, essa peça do meio, ela ainda não estava lixada, estava seca, e a peça ali do final eu já tinha lixado ela, então dá para até ver as marcas, porque eu usei uma lixa muito grossa. Então, se for lixar, é bom comprar a lixa de... Mas será pra ficar bem lisinho? Eu queria deixar bem lisinho, só que eu comprei a lixa errada, né? Então, então ficou as marquinhas. Mas se o objetivo é deixar marquinhas, é legal também. Não tem problema. Então aqui, pode tirar o slide para eu mostrar para os irmãos, por favor? Aqui eu tô fazendo esse projeto agora nesse semestre com roxinhos de novo, né? Essa peça aqui eu ainda não queimei ela e não lixei. Aí aqui atrás dá para ver as ranhuras, né? Que é tipo essa de azulejo, ó. Assim. Aí aqui não dá para ver muito bem, mas tá um rachadinho. Eu provavelmente vou ter que fazer uma colinha que se chama barbotina, que eu vou mostrar mais para frente também, para poder consertar isso aqui e não explodir na hora de ir para o forno. Essa peça, eu fiz uns furinhos nela com uma agulha para que quando ela for no forno também, se tiver alguma bolha de ar dentro, vai sair esse ar pelos furinhos. Essa argila aqui é uma argila preta. Só que a argila preta, quando a gente for comprar, é bom a gente perguntar se na queima ela vai continuar preta ou se é uma argila preta que vai queimar e vai ficar branca. Essa aqui vai ficar branca. Já está ficando, na verdade, né? Então... é por isso que é importante a gente sempre perguntar tudo, os graus de queima, qual a cor da queima e tudo mais. A gente pode botar o slide novamente, por favor? Aqui é uma coisa muito importante que... Nossa, essa aqui eu acho que é a coisa que mais dá para associar, né, com a vida do cristão, que seria o processo de ocagem, que é o seguinte, a gente faz... Quando a gente vai fazer uma escultura... sei lá, uma pessoa, uma cabeça, um corpinho ou uma circunferência. A gente pega e precisa tirar toda a massa em excesso de dentro para evitar que quando for ao forno também essa peça estoure. E também para a gente economizar, porque olha o tanto de argila que a gente pode utilizar em outras coisas que estavam dentro dessa peça. Então, a gente faz, né... faz a peça do jeito que a gente quer, aí a gente abre um furo e faz esse esvaziamento da peça, né, para evitar a futura explosão no forno. Então, a gente pode mostrar aqui, pode retirar o slide, por favor. Aqui, ó, eu fiz uma bolinha e eu vou partir essa bolinha. E vou partir esta bolinha. Aqui. Cortar. Aí, o que a gente pode fazer? Ó, esse aqui cheia da argila. E aqui, ó, dá pra ver que tem bolha de ar, ó. Eu não amassei ela direito. Entende? Sim. Então, a gente vai pegar um esteco de ocagem, que seria esse aqui. Assim. Um esteco, e a gente vai esvaziar essa peça. A gente vai tirar todo o conteúdo de dentro, ó. Assim. Com esta ferramenta. Eu não vou tirar muito bem, né? Porque temos pressa. Então, a gente faz assim. E para grudar novamente, a gente pode fazer pequenas ranhuras assim, ó. A gente faz ranhuras, molha um pouquinho. E aí, na outra peça que também vai estar ocada, que não é o caso, né? A gente vai grudar e vai alisar de novo. E aí, essa circunferência vai estar oca por dentro, que vai impedir, então, que tenha bolhas de ar e enfim. Então, é uma coisa muito, muito, assim, legal, né, de se associar com o trabalhar de Deus na nossa vida, que a gente precisa se esvaziar, né, para evitar um maior sofrimento, para evitar que nós venhamos a ser destruídos, né, na hora da provação. Deus, ele pega o esteco e tira todas as imperfeições ou as coisas que são necessárias para não nos fazer sofrer depois. Com consequências maiores, porque, por exemplo, que a irmã Dani explicou, se ela não tirasse, iria explodir. Então, sim. ela precisa pegar o esteco e retirar aquele excesso de argila de dentro e deixar oco essa bolinha de argila. Assim Deus faz conosco. Glória a Deus
Pelos Aqui. estecos que o Senhor nos passa a cada dia. É, instrumentos, né, que Deus coloca no nosso caminho para Exato. nos tocarem. Aqui é uma peça que também tenho, que eu fiz. Essas peças ainda não foram queimadas. Aí aqui ela está oca por dentro e não dá para ver, mas eu fiz uns furinhos também com uma agulha para tirar esse ar de dentro, né? Então quando a gente for queimar ela provavelmente, eu espero, não vai estourar. Então, é isso. Pode colocar o slide. Esses aqui, então, são alguns estecos, né? Ali Uau, quantos? tem muitos. Então, tem os de ocagem, tem os de... para a gente fazer formas, né? Tem o fio de corte, tem os para a gente alisar, para a gente fazer ranhuras, enfim. A gente pode construir nossos próprios estecos também. Eu construí alguns. Pode usar faca, colher, cartão telefônico, algum cartão que não utiliza mais. Enfim, aqui eu... Legal, né, irmã Daiane? Assim como existem vários tipos de estecos diferentes, de instrumentos diferentes para serem usados, a gente vê ali na imagem, nem sei quantos tem exatamente ali, né? Mas tem esses e mais, provavelmente, mais instrumentos. Então a gente vê, dá para associar as diversas formas diferentes que Deus trabalha em nossa vida. Cada detalhezinho é diferente. Associando a cada esteco diferente, que tem uma função diferente, assim é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Na área da nossa vida também que tem que ser trabalhado, precisa um esteco diferente, né? Sim, exato. Aí eu quero mostrar aqui alguns estecos que eu trouxe. São os que acho que os que eu mais utilizo no ateliê, que são... Esse aqui eu uso para raspar, né? Para deixar as estruturas mais lisas. Eu posso também fazer riscos, enfim, aqui também para achatar. Não sei se dá para ver direitinho. Tem esse aqui que é muito bom para fazer... quando eu vou fazer os roxinhos na parte aqui de... tipo nas dobrinhas e tal, porque ele é redondinho. Tem esses aqui que a gente pode usar para fazer as partes assim, os orifícios tipo de olho, do rosto e tal. Tem o esteco para ocagem, esse aqui também é bom para fazer, principalmente para fazer rosto, assim, sabe? Esses aqui são os que eu mais utilizo. E, enfim, a gente tem também o torno, que eu acho que é o que o pessoal mais viu, assim, tem conhecimento, que é a mesa, aquela giratória que a gente coloca a argila e vai girando, enfim, então... E é interessante que quando o oleiro, ele trabalha de dentro para fora, ele coloca a massa no torno e bota a mão e por fora ele vai sustentando, né? Então, o trabalhar de Deus é de dentro para fora. E é algo interessante que eu vi também, irmã Daiane, antes de apresentar o programa, né? Eu estava vendo um oleiro fazendo um vaso. E é interessante que, por exemplo, se aquela massinha que ele estava fazendo o vaso, se porventura aquela massinha desandar e rachar, ele não joga aquela massinha fora. Ele simplesmente, nossa, esse deu errado e agora eu vou para outra massinha. Ele pega essa mesma massinha e molda de novo. E assim Deus faz com as nossas vidas. Acrescentando água para hidratar. Exato, e assim Deus faz com as nossas vidas. Até tem o hino, por exemplo, quem nos fez, ele destruiu a forma e não fez outro igual. Cada um de nós temos uma forma específica para cada um. Isso aí. A gente pode passar o próximo slide. Aqui, então, é um processo muito legal, que é o algodão que a gente mistura na argila, que pode ser esse algodão que a gente compra ou algodão de paineira. Pode passar, por favor, o próximo slide. Aqui a paineira são essas árvores de algodão, né, que dá esse fruto com as sementinhas, que é usado para a flutuação da semente, esse algodão, né, para espalhar e tal a semente. E os pássaros comem essa semente também. A gente pode coletar esse algodão, retirar as sementinhas e colocar na argila. Para que a gente faz isso? Para dar uma maior sustentação para trabalhos muito finos. Então, esse algodão vai fortalecer a argila para que a gente consiga trabalhar nela. Então, a gente estica, né, a massa. Pode retirar aí o slide, por favor? A gente retira a massa. A gente estica a massa e acrescenta o algodão, espalha ele. E vou pegar pouco, né? Porque a argila tá cara.
Tá, a gente abre a massa, coloca esse algodão e vai misturando. E eu quero mostrar para vocês que, ó, fica bem mais firme. Bem mais firme. Eu não misturei muito bem, né? Aqui. Mas, enfim, fica mais firme, ó. E esse algodão, quando a gente for levar ao forno, ele vai desaparecer, ele vai queimar e vai sumir. Então, a peça vai ficar mais leve. Então, ele é importante para, na hora da confecção mesmo, para a gente conseguir fazer a forma a estrutura, manter a estrutura, né? Então, pode colocar de novo o slide, por favor? Aqui, o João de Barro faz isso, ele coloca materiais para sustentar o seu ninho. Pode ser palha, gravetinhos. Então, a gente vê como tudo é perfeito, assim, que Deus faz, né? Sim. Então, é uma técnica usada por todos. Pode passar, por favor. Aqui, essa é uma outra técnica muito interessante, que é o paper clay, que é a adição de papel na argila também. Pode ser esses papéis aqui que eu coloquei na tela, que a gente vai desmanchar esse papel na água e vai misturar na argila. Serve para peças extremamente finas e para peças geralmente que podem ficar suspensas enfim. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui, por exemplo, essa aqui tem essas camadinhas, né? Para dar essa sustentação, por ser muito fino, precisa do papel, que também, se a peça for queimada, esse papel vai desaparecer. A celulose presente no papel vai firmar essa peça e vai ser uma peça muito mais firme, mais durável por causa dessa celulose acrescentada. Então, é utilizado para fazer luminárias, para fazer asas, para fazer flores, enfim. Se for queimar ou não, vai deixar a peça mais firme, vai durar muito mais. Então, a gente pode dizer que essas técnicas, assim, acrescentando coisas para o fortalecimento, a gente consegue associar também que Deus acrescenta, né, coisas na gente, na massa, para nos sustentar, né, nos processos de queima, do trabalhar mesmo, em processos difíceis, né? É verdade. Então, pode botar o próximo slide, por favor? Eu acho que é o anterior, tem um anterior. Aqui, essa aqui é o chamote. O que seria o chamote, então? Digamos que a gente fez uma peça, levou ao forno e ela explodiu. A gente pode hidratar essa argila e moldar ela novamente como uma peça seca que a gente não queimou ainda e hidratar ela como eu fiz com aquela argila hoje e utilizar novamente? Não podemos, porque ela já foi queimada. Mas, mesmo tendo sido queimada, ela ainda tem uma utilidade, se não deu certo. A gente vai quebrar ela, esmiuçar ela, e a gente vai misturar numa argila, e vai ficar essas pedrinhas, assim, vão dar também estrutura para a peça. São utilizados para peças geralmente grandes, né, para dar uma sustentação melhor. Também usado por fins estético também, né, porque fica bonito, fica diferente assim. Tem chamotes mais finos, tem os mais grossos, enfim, tem as argilas também são vendidas, algumas já com chamote. Então, o chamote pode ser feito com essa argila que foi queimada e explodiu com o resto de argila, né? Ou pode ser feito também com conchas trituradas, para adicionar e dar essa sustentação à peça. Pode passar, por favor? Aí aqui nós temos o processo de queima. Esse forno aqui é um forno elétrico, depois eu vou mostrar os outros fornos. Nós temos, então, a primeira forma de secagem da peça, que quando a argila ela passa do estado maleável dela para o seco, se chama, então, ponto de osso. Quando a gente leva ao forno para transformar a argila em cerâmica mesmo, a gente chama de ponto biscoito, que é o cozinhamento dessa peça, que começa de uma forma muito lenta, vai aumentando devagar essa temperatura para que a peça venha a ser cozida
de forma homogênea, né? Então, para que não haja rachaduras, para que não haja deformações. Então, ela começa devagar e vai aumentando. Uma queima baixa seria ali até 1.000 graus é considerado uma queima baixa. Aí queimas mais altas são consideradas de 1.000 para cima. Aí a segunda queima seria mais a queima de esmalte, que eu vou explicar mais para frente. Pode passar, por favor. Esse aqui é um forno dragão, que é um forno usado mais assim nos países como a China, o Japão, onde eles passam, né, uma temporada só fazendo as peças e colocando nesse forno. E tem o período que eles queimam, né, que é de tempos em tempos, porque a queima nesses fornos assim é muito poluente, né? Então eles queimam tudo de uma vez, colocam milhares de peças dentro, são geralmente os vasos e obras assim mais caros que a gente encontra no mercado, porque o processo é muito, muito longo, assim. Eu achei que, quando eu vi a foto, eu achei que era de armazenagem. Jurei. Nada a ver. Aí, vamos passar para a próxima foto. Bem, né? Essa aqui seria uma queima de buraco, que é no chão, a gente coloca ali... coloca lenha, coloca palha, enfim, e queima no buraco. Eu não coloquei aqui uma foto, mas tem ainda a queima em lata, que a gente coloca palha também, e enfim, não aconselho a fazer em casa, porque né, vai encher de fumaça. Mas... não sei, é recomendado a queima em forno mesmo, porque é muito poluente. Tem, inclusive, a gente pode produzir, como é difícil ter um ateliê assim com forno, é muito caro, tem ateliês que fazem só a queima para a gente faz as nossas peças, constrói, leva para eles e eles queimam nesse forno. E a queima, uma coisa muito interessante na parte da queima, é que quando a gente for procurar uma argila, a gente precisa saber até que grau ela consegue aguentar, né, o ponto máximo de queima daquela argila, que seria para a gente ter a sinterização da peça. Porque, por exemplo, pode retirar o slide, por favor? Por exemplo, quando a gente faz uma peça e ela seca como essa aqui, a gente vê, ó, passando a mão, que é bem porosa. Por quê? Porque ela secou e toda a água... Pode passar a mão, por favor? Sim. É bem porosa. Porque toda a água que estava nela... Toda a água que estava nela evaporou e ficaram esses poros. Quando a gente vai levar ao forno, a gente queima, digamos, numa temperatura ali de 800, 1000, ela ainda fica com os poros, né? Dentro, a gente não consegue ver, mas dentro é tipo um queijo, assim, cheio de furinhos. E, por exemplo, se a gente for usar uma peça para armazenar, um jarro para botar água, ou não sei, com o tempo vai começar a suar esse jarro, vai começar a vazar água, porque vai passar por esses poros. Então, a sinterização da peça seria, então, a queima na temperatura que aquela argila mais suporta, né, para fechar, então, todos esses poros e não passar o líquido, enfim, nessa peça. E então, até para a esmaltação, o esmalte precisaria, no caso, essas as peças que a gente vai usar como utilitárias, né? Peças que, sei lá, são só para ornamentação, enfim, a gente precisa dos poros para aderir melhor o esmalte. A gente pode botar o slide de novo, por favor? Aqui, então, a gente tem esses 3 tipos de formas de finalizar a peça, né? Que seria o polimento ou o lixar, né? A peça, que a gente pode lixar com uma lixa d'água, tem que ser de uma gramatura menor que tem uma lixa 0, por exemplo. Para lixar a peça e tirar principalmente as peças feitas assim na mão, que não são feitas em tordo, né? Que elas ficam com as marcas assim dos dedos, da pressão e tal. Então, a gente lixa para tirar esses excessos. Ou a gente pode polir. A gente pode polir com
eu acho que está na imagem anterior. Pode voltar uma imagem, por favor? Voltar uma imagem, por favor. Aqui. Ali, a gente tem a semente de boi, que é utilizado muito pelos indígenas para polir essas peças. Pode ser polido também com espiga de milho, com colher, com saco plástico. Tem a lixa d'água, tem aquelas pedrinhas lisas de aquário que a gente usa também para polir. O polimento ele vai dar um brilho fosco assim à peça. Pode passar a próxima imagem? Como que usam esse óleo de boi? Tu vai pegar a peça assim, ó. E, eu não trouxe, mas tipo assim, tu vai passar e vai polir, vai passando assim. Pode até ficar, tipo, vai dar um brilho na peça. Esse vasinho aqui, ele não foi polido, provavelmente ele foi feito no tordo, né, porque ele tá bem retinho, então é de tordo, e talvez talvez não, com certeza foi pego uma esponjinha molhada para passar assim e tal. Mas ele não foi polido, porque não tem o brilho fosco. Pode colocar a imagem, por favor? A imagem dos esmaltes e tal. A última. Porque, assim, a diferença tem o esmalte... A próxima. A dos vasos, aquela. Essa aqui. Ó, uma peça... O esmalte, ele faz essa vitrificação da peça, que é esse brilho, assim... é feito com alguns elementos e tal, que a gente vai colocar na peça. A peça primeiro ela vai ser queimada, a gente vai passar o esmalte e ela vai ser queimada de novo. O engobe já é feito quando a peça ela não está totalmente seca, mas ela já não gruda mais na mão. Então, a gente vai precisar de um pouco de argila colorida, né, de alguma outra cor, água, algum defloculante e algum fundente, e vai fazer essa tinta e vai enfeitar do jeito que quiser, pintar do jeito que quiser, e então levar ao forno. Não pode ser feito com a peça já queimada, né, e seca, porque senão vai rachar, enfim. Então, são formas de finalização dessa peça. Eu acho que, basicamente, é isso. Tem uma coisa muito interessante. Pode tirar o slide, por favor? Que, assim, cada peça, ela emite um som depois de seca. Essas aqui, por exemplo, que eu fiz, que não foram queimadas ainda, elas têm um som opaco, seco, baixo, sabe? Aqui, ó. É um som baixo. Peças queimadas a baixa temperatura têm esse som baixo, abafado. Agora, peças como essa que foi queimada, ela tem um som mais metálico, mais de vidro, assim, ó. Peraí, deixa eu pegar algo porque eu consiga bater direito. É um som mais de metal. Peraí. Não sei se dá pra ver direito. Aqui, ó. É um som mais metalizado, né? Mais agudo. E quanto mais alta a temperatura, mais agudo vai ser esse som. Inclusive, são feitos em instrumentos, flautas de argila, né? Então, dá pra gente saber que essa peça aqui, ela foi queimada, porém, eu acredito que tenha sido numa temperatura mais baixa, porque o som dela não chega a ser tão agudo assim, e dá pra ver que ela ainda é porosa. Uma peça queimada em alta temperatura, ela vai ser menos porosa. Então, é basicamente isso. Glória a Jesus. Quantas técnicas diferentes, quanto conhecimento nós tivemos hoje aqui, né? Irmã Paola, irmã Daiane. Então, agora os irmãos talvez estejam se perguntando: meu Deus, o que as irmãs, o que a irmã Ana Paula, o que a irmã Daiane, o que a irmã Paola queriam trazer hoje aqui, trazendo todas essas técnicas diferentes, todo esse estudo que tivemos, né, sobre essas artes. O que será que elas querem falar para nós através disso? Bom, além do que nós já comentamos enquanto a irmã Daiane explicava toda essa questão artística, passinho por passinho, né, cada passo a passo de como é feito cada objeto e cada instrumento que é utilizado, minuciosamente cada detalhe, além desses estudos, nós temos uma coisa muito importante para dizer para você. Você é especial.
você pode perceber através dessas técnicas se na arte existem tudo isso, né, irmã Daiane? Imagina como Deus nos fez, o nosso Criador. Pois é. Aí que entra a nossa meditação nesta noite. O que acontece? A irmã Daiane, ela explicou aqui a questão de todas as técnicas, ela conseguiu explicar com um slide e uma sequência, né? Agora, se a gente for aplicar isso na nossa vida, a gente vê que nós, cada uma dessas artes que o Senhor fez, ele trabalha a longo prazo. Por quê? A irmã Daiane explicou, por exemplo, como é feito o vasinho. O vasinho, o oleiro pega, né? Ele molda, depois ele passa, né? A esponjinha. A esponjinha pra deixar bem lisinho, deixar bem bonitinho, sem nenhuma imperfeição ali. E ele fez na hora. Em quanto tempo pode ser feito um vaso, irmã Daiane? Rapidinho. Acho que o que vai demorar mais é para secar. Tem que esperar secar a peça. A gente pode deixar em cima de um jornal. Peças que têm estruturas mais fininhas, elas costumam secar mais rápido, então a gente pode forrar ela com plástico para que a parte mais grossa seque primeiro, né? E depois as mais finas. E também a temperatura, se é um dia muito quente, um dia muito frio, é bom a gente cobrir com plástico para que ela para que ela seque de forma homogênea. Então, para fazer é bem rapidinho se tu tem a técnica, né? Usa ali o torno, acrescenta água e fica pronto. Aí vai ter que esperar ela secar. Quando ela já estiver bem seca, que tu sente que ela não tá mais gelada, aí tu pode levar ao forno. E depois de levar ao forno que tu vai passar... Não, depois de seca, antes do forno, tu pode passar a esponjinha. Depois no forno, já queimada, tu pode lixar, polir, enfim, fazer... E contando todos esses processos, levaria, eu acredito, uma questão assim, uns 2 dias até secar, Tá mais colocar básico. no forno? Não, porque a queima demora... Tem queimas que ficam... Por exemplo, as que a gente faz lá no ateliê, ficam 8 horas queimando no forno. E depois tem que deixar um tempo para ela esfriar. Só que tem queimas que, por exemplo, essas de indústria, assim, que tem que ficar 24 horas queimando. Aí depois mais uns 2, 3 dias para esfriar a peça, para poder retirar ela. Então, demora um pouquinho, assim. Sim, seria, então, o processo por completo, todo ele, desde a moldagem até passar pelo forno, até secar, depois passar pelo forno. É que por completo, varia muito de peça, né? depende da peça. Por exemplo, esse vasinho. Quanto tempo, mais ou menos, foi? Pelo som foi na quinta-feira. Na quinta-feira. 1.200 graus. Bom, então a gente vê que varia muito de peça para peça. Mas, resumidamente, é um processo rápido, né? Não vai ser, por exemplo, no mínimo são dias. São alguns dias de trabalho, uma semana, dependendo, não sei. Sim, agora não se compara, por exemplo, com 100 anos da nossa vida. Por exemplo. Não. Comparando, fazendo um paralelo com a nossa vida, não se compara. É um processo, realmente, em comparação com a nossa vida, bem mais rápido. Aí que entra o trabalhar de Deus em nossas vidas, que é a longo prazo. A gente vê, desde quando a gente foi formado, como diz em Salmos, um capítulo bem conhecido que os irmãos conhecem. Salmos capítulo 139 e versículos 13 ao 16. Nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram te encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então a gente pode ver esse versículo, que é muito conhecido, quando ainda nós estávamos no ventre da nossa mãe. Primeiro, o 13 começa dizendo que o Senhor nos formou no interior de nossa mãe.
E, mais que isso, ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum desses dias havia ainda. Então, imagine o cuidado e a perfeição que Deus tem com as nossas vidas. Se a gente viu, por isso que a gente quis trazer esse trabalho tão incrível que a irmã Daiane apresentou para os irmãos, para a gente entender um pouquinho essa maravilhosidade que é o processo de Deus nas nossas vidas. Porque, irmã Daiane, muitas vezes o inimigo, ele, para algumas pessoas isso é mais forte, para outras nem tanto, mas ele geralmente vem com essas artimanhas para todos nós que somos seres humanos, colocando inseguranças. Geralmente todo mundo, principalmente os jovens na sua fase da adolescência, já passaram por aqueles questionamentos de por que eu existo, por que eu estou aqui, por que eu nasci. Poderia não ter nascido, esses questionamentos horríveis que o inimigo coloca em nossa mente, colocando dúvidas sobre a criação de Deus, a criação perfeita de Deus. Então, se na arte nós vimos esses processos tão detalhados, tão perfeitos, cada detalhezinho que é feito, por que a gente se preocupa com a nossa criação? Por que a gente duvida da criação de Deus, a criação mais preciosa que somos nós? E aí que vem o processo de Deus a longo prazo, como falei. Deus é tão perfeito que ele poderia trabalhar em nossas vidas de uma vez só. Ele poderia, eu vou trabalhar nessa questão e eu vou fazer tudo hoje. Claro, ele tem toda a onipotência para isso. Mas não, ele nos faz aprender a cada dia. Por isso o processo é demorado. Por isso existem vários processos, assim como existem vários estecos, vários instrumentos, né, irmã Daiane? A gente viu ali nos slides vários desses instrumentos. Então, cada um, Deus vai aperfeiçoando, Deus vai nos moldando. Se necessário, ele quebra o vaso e faz de novo. Faz a barbotina, que é a colinha, que é... A gente mistura um pouco de barro com água e coloca. Pode colocar vinagre também para fechar essa rachadura também. Olha só que incrível isso. Então, a nossa mensagem hoje para os irmãos é que nós não venhamos duvidar da criação de Deus. Se os irmãos forem ler o livro de Gênesis, o tão conhecido livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 3 ali, os irmãos vão ver toda a criação de Deus. A criação da natureza e depois a criação do ser humano, quando Deus nos formou. Então, que nós venhamos valorizar o Deus perfeito que nós temos e não venhamos duvidar das criações dele. Porque é uma coisa que eu medito assim muito, sabe? Porque a gente pensa assim, o primeiro artista que existiu, Deus, que foi Deus, né? Criou, moldou ali o ser humano. E como é difícil moldar o ser humano, o barro é considerado uma das massas mais difíceis, porque é algo natural. Se tu não tá ali com paciência para trabalhar, qualquer coisinha já dá errado. Então tem que ter muita paciência para fazer toda a estrutura, né? E a gente fica assim imaginando Deus criando o ser humano com as suas características, preparando para diferentes funções, né? Para diferentes funções, diferentes tipos de queima. Tem peças que precisam de uma queima mais forte para ter uma mais alta, para ter uma maior resistência. Enfim, então é um trabalhar assim muito bonito. De se pensar, ficar se meditando, né? Deus pintando o céu também, pintando a gente. Então, é uma coisa muito, muito bonita. Glória a Jesus pelo nosso maior artista, né? E exemplo disto. Bom, o último versículo que vamos deixar para os irmãos meditarem e se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. Este capítulo nós escolhemos deixar para o final, porque este capítulo fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. Então, por que nós somos provados? Como é o trabalhar de Deus na nossa vida em meio a estas provas? Então, olha só o que esse capítulo nos diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes
por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Então, nós vemos que essas provas é uma das demonstrações do amor de Deus. Como a irmã Daiane mostrou na arte, quando ela pega o esteco e faz a ocagem, o processo da ocagem, a gente comparou com as provas que Deus faz conosco. E é tudo pelo amor dele. Glória a Jesus por este Deus maravilhoso ao qual servirmos e que nos ama tanto. Glória a Jesus. Vamos adorar neste momento ao nome do Senhor, adorar a este Deus tão maravilhoso. Irmã Paola, Amém. glória a Jesus. Vamos- Estava faltando neste programa um louvor. O louvor, vamos aproveitar. Aleluia. Eu vou pedir a irmã Valquíria se ela pode fazer uma pequena pausa. Amém? Já voltamos. Com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente das batalhas, Deus
Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, falando nesse tema de que somos barro e Deus é o nosso alfarero, o perfeito alfarero, criador de todas as coisas. Às vezes dói, às vezes o processo parece muito comprido, mas é bom saber que o fim sempre será para nos dar fortaleza e resistência para aquilo que a gente tem que enfrentar, para dar-nos uma segurança, assim, nos momentos difíceis, para que a gente consiga alcançar a meta final. Amém? Eu convido você que se conhece aí no Cante Conosco, ali na sua casa. Amém? Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Te voy a quebrantar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero
viene a perdonar. Amém, aleluia. Incrivelmente Deus que age faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente. Glória a Jesus. Glória a Deus por esta programação, por este louvor abençoado, irmã Paola. Amém. Estamos encerrando, então, chegando ao finalzinho dessa programação. E antes de encerrarmos, não podíamos deixar de mencionar os nossos amados irmãos que estão conosco, que estiveram participando ali, deixando sua participação no chat. Então, vamos ler aqui as participações, começando por Genésio Teodoro, Paz do Senhor, Balneário Rincão, Santa Catarina, área Criciúma, Congregação Pedreiras. Glória a Deus. Ele pede oração por ele e por toda a Congregação Pedreiras. Amém, iremos orar. Aleluia. Carla Janaína Marinho, Deus os abençoe. Janete. Glória a Deus pela sua Minha vida, Jana. A irmã Kátia Brito, glória a a Deus. Jesus, nossa amada irmã. A irmã Isabel Schmidt. Olha Conhece, Paola? só. Conheço. Aleluia. A irmã Gabriela Razeto, ou Razeto. Paz, oração e união. Deve ser Racito. Então, como? Que é em espanhol. Raceto, não sei. Isto. Ah, espanhol, siga. Rodrigo Benacô, glória a Deus. Brenda Alves, paz, oração e união. Ezequiel Pinheiro, paz do Senhor. Cláudia Eduardo. Quem será esta? Esta senhora. Glória a Jesus, minha mamãe. Glória a Deus. Ela diz ali, paz e Deus abençoe essas apresentadoras. Glória a Deus. Claudiane Coglin. Glória a Jesus. A Claudinha, nossa amada Claudinha esteve conosco. Paz do Senhor. Aleluia. A irmã Érica Melo, paz, oração e união. Amigona. Maria. Os apelidos carinhosos das irmãs da rama da videira. A irmã Roberta Belos. Glória a Jesus. A irmã Duda Brito também, paz, oração e união. Aqui também a irmã Raquel Miriane, glória a Jesus, minha colega de trabalho. Da irmã Daiane também, que está sempre ali na rama. Sempre. Glória a Jesus. O nosso irmão Pascal Silas, Glória paz a ao Deus. Senhor, Deus abençoe. Aqui também Daniel Brito, ele diz, glorificado seja o nosso Deus, que a paz de Deus, que a paz de Cristo esteja sobre as vossas vidas. Amém, sobre a sua vida também, irmão Daniel. Obrigada pela sua participação. A irmã Suelen Mânica, glória a Glória a Jesus, Deus. pela sua vida, Su. Ela diz assim, glória a Deus por essa programação, que Deus abençoe minhas amadas irmãs. Amém, Deus abençoe, Su. E a irmã Betsy Rivera, Amém. de Puerto Rico, né? Puerto Rico. Olha só. De Puerto Rico, pero tá escrevendo português. Glória a Deus. Tá bom. Essas são as nossas participações. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco, aprendendo de tantos conteúdos que falamos aqui, né, irmã Daiane? E que este programa possa ter servido como uma bênção para suas vidas, como uma edificação para a vida dos irmãos. E
antes de fazermos a oração final, eu vou pedir para a irmã Valquíria, ela está ali na comunicação. Sim, a irmã Valquíria vai colocar para os irmãos o banner do culto missionário. Hoje tivemos um culto abençoado da juventude. Glória a Deus. E no próximo sábado, nós não podíamos deixar de divulgar, nós teremos o nosso culto missionário, dia 16 de dezembro. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ver o banner. A irmã Valquíria está ali procurando. Não encontrou a irmã Valquíria. Bom, dia 16, Bom, então. Exato. Não abriu problemas técnicos, nós entendemos, mas para os irmãos saberem, será então no próximo sábado, dia 16 de dezembro. Nós esperamos os irmãos aqui às 19h30. Glória a Jesus. Seria o outro do outro, né? Sábado que vem, 9. Eu fiquei pensando nisso também. 9 é o outro. Sem esse, né? É desse 6. Exatamente, muito bem. É. Lembrado, irmã Paula. É no Sim. próximo ainda, no próximo sábado, não sendo esse dia 9, é no próximo, dia 16. Sim. Exato. Glória a Jesus. Vou pedir para a irmã Paola fazer a oração final. Vamos por fazer nós. uma oração, claro que sim. Vamos orar de pedir para Deus que sempre nos ajude, nos dê sabedoria, né? Esse assunto da artilha, é? Arte, cerâmica. Da arte e tudo isso é muito interessante. Sempre a gente se comparar com os processos nossos na nossa vida, com o processo que Deus faz em nós, né? E o produto final é o importante. Exato. Se a gente perseverar, a gente não vai se arrepender, porque vai ter uma escultura maravilhosa que Deus tem projetado para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai nosso que está no céu, adoramos, Senhor, glorificamos Teu santo nome. Nós agradecemos, Deus, por essa linda oportunidade que Tu tem nos dado de apresentar essa programação junto com as minhas irmãs e todos aqueles que tiraram um tempo para ouvir, Senhor, aquilo que Tu tinha colocado no nosso coração, Deus. Nós sabemos que não somos nós os que podemos convencer, os que podemos fazer compreender todas as coisas, mas Teu Espírito Santo que habita em nós. É Ele quem revela, é Ele que mostra aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa prestar atenção para a bênção da nossa vida espiritual, para a edificação da nossa vida espiritual. Então eu oro pedindo para Ti, Deus, que Teu Espírito glorioso, que nos guia nossa tribulação, seja sempre conosco, nos instruindo, nos guiando, Deus, e nos convencendo que é preciso passar pelas tribulações nesta terra, para que esta fé seja aprovada e quando o final lá no céu seja achada como glória e honra para Ti, Deus. É o nosso pedido, é o nosso desejo, Senhor, alcançar aquele glorioso banquete lá no céu que Teu Filho, Jesus Cristo, vai preparar, tem preparado para nós, além das moradas celestiais, Deus. Eu peço Tua cobertura, Tua glória sobre cada um de nós, sobre nossas irmãs, sobre nossos irmãos, Senhor, sobre aqueles que estão à distância. Sei Tu falando conosco, Deus, guarda-nos e guia-nos, Senhor, de caminho nossos lares. E a todo aquele que vai ficar trabalhando, Deus, abençoa e guia-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço todas as coisas, crendo que ainda mais Tu farás. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus Aleluia. abençoe a cada um dos irmãos grandemente. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Desapareçam a um Deus que em nossa frente